Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão na página da AFIA Ped Papers, o lugar onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou uma das editoras aqui da AFIA Ped Papers e hoje eu trouxe para vocês um documento da minha área. Eu fico muito feliz quando eu tenho coisas de gastroenterologia pediátrica para falar com vocês, que é um guia prático de orientação do Departamento de Gastroenterologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi publicado em abril de 2024. Então, vamos conversar sobre constipação intestinal, o que tem de novidade. Então, vamos lá, gente. Esse documento foi uma atualização aí que eles colocaram, porque fazia esse tempo que não tem nenhuma publicação grande oficial sobre constipação intestinal. A última grande publicação que a gente teve foi de 2014, apenas 10 anos atrás. Desde então só vem sendo publicadas poucas coisas, né? Então eles fizeram esse guia prático de orientação. Não tem nenhuma grande atualização aqui, mas eu acho bacana a gente conversar sobre constipação, o que temos de novo. Então, nesse documento, né, ele começa falando sobre o fardo, né, da constipação, sobre como é importante esse tema. Nós temos aqui uma prevalência global estimada de 9,5% de pessoas constipadas no mundo. É gente pra caramba, né? A cada 10 pessoas, uma é constipada, então é muita gente. E que a maior parte, né, desses pacientes que são constipados ainda, os adultos constipados, enfim, 17 a 40% dessas constipações vão começar no primeiro ano de vida. Então, cabe a nós, pediatras, evitar que isto aconteça, né? E aí a gente começa, então, definindo o que é constipação. Então, a constipação, atualmente, ela é definida pelos critérios de Roma IV. Roma IV foi uma reunião feita em 2016 para estabelecer os diagnósticos dos distúrbios gastrointestinais funcionais. Em 2025 parece que vai ter uma atualização, se tiver pode ficar tranquilo que eu trago aqui a atualização para vocês. Mas o conceito, né, de constipação, em termos práticos, inclui que você tem um número reduzido de evacuação, dificuldade para evacuar, retenção anormal de fezes e você tem eliminação de fezes que são ressecadas e que geralmente entopem o vaso, com ou sem a presença de escape fecal. De uma maneira geral, seria isso. Mas vamos falar os critérios de Roma IV para a gente entender bem o que é constipação, né? Então, nesses critérios, a gente divide crianças menores de 4 anos e crianças maiores de 4 anos, tá? Por que isso? Justamente pelo controle esfincteriano, tá? É muito mais. É difícil você avaliar o escape fecal numa criança que não tem controle esfincteriano. Por isso que a gente só utiliza o critério escape em crianças maiores. Então vamos lá. Crianças menores de 4 anos. Lembrando que, independente da idade, o paciente precisa ter 2 ou mais desses critérios que eu vou falar para vocês presentes por pelo menos 1 mês, tá bem? Então vamos lá, crianças menores de 4 anos, 2 ou menos evacuações por semana, retenção excessiva de fezes, história de dor ou dificuldade nas evacuações, fezes com grande calibre, massa fecal presente no reto. 2 desses critérios em pelo menos 1 mês de avaliação. Se você tem uma criança menor de 4 anos e que é capaz e tem controle esfincteriano, tem mais 2 critérios adicionais. Pelo menos 1 episódio de incontinência fecal por semana e fezes volumosas que podem entupir o vaso sanitário. Tudo bem? Para crianças maiores de 4 anos e adolescentes, né, até a adolescência, os critérios que a gente vai usar são 2 ou menos evacuações no banheiro por semana, pelo menos 1 episódio de incontinência fecal por semana, história de comportamento de retenção das fezes ou retenção voluntária,
história de dor ou dificuldade para evacuar, fezes grandes que entopem o vaso sanitário e presença de grande massa fecal no reto. Basta ter 2 ou mais desses critérios durante um mês para a gente falar que é constipação intestinal, tá? E é claro que os sintomas não podem ser explicados por nenhuma outra doença, porque eu estou falando aqui de constipação funcional e, via de regra, constipação funcional não tem nenhuma outra doença associada, tá? É importante isso porque 95% das constipações são de origem funcional, ou seja, não tem nenhuma doença orgânica como um hipotireoidismo, uma fibrose cística, que justifique o aparecimento daquela constipação, tá certo? A constipação na criança, ela tem uma característica muito importante, que ela vai aparecer por conta de um comportamento retentivo da criança. E como é que isso acontece, né? A criança eventualmente fez lá uma evacuação que foi dolorosa. Eliminou fezes mais grossas e acabaram levando a uma fissura anal. Fissura anal dói bastante. Depois desse episódio, a criança fica com medo de evacuar e acaba segurando a evacuação. E aí, o paciente começa a entrar nesse ciclo de retenção. E a característica, né, do paciente que tem retenção é que a criança fica rígida, cruza as pernas, se esconde atrás do sofá, fica pulando e não quer falar com ninguém, tal, sofre, faz algum tipo de movimento estereotipado e depois relaxa quando aquela peristalse desapareceu e fica tranquilo, tá? E às vezes os pais confundem esses movimentos de retenção que a criança faz com vontade de evacuar. E tratamento da constipação na criança é um grande desafio porque você tem que vencer a capacidade da criança segurar o cocô para que ela consiga evacuar. Por isso que às vezes a gente tem que colocar doses bem altas de medicação para conseguir, né, eliminar esse medo que a criança tem de evacuar. Bom, conforme a criança vai segurando esse cocô dentro lá do reto, aquelas fezes vão ficando cada vez mais endurecidas, porque qual que é a função do cólon, né, da porção final do intestino? É absorver água. E se você fica com aquela massa fecal muito tempo presente no cólon, vai absorvendo toda a água que tem lá e vai formando uma pedra, um tijolo de cocô ali. Só que a criança não para de comer, ela continua comendo, continua tendo movimentos peristálticos, apesar dela estar segurando e retendo, existe fezes mais amolecidas que estão vindo lá de cima. E essas fezes acabam escorrendo entre o tijolo de cocô que você tem no reto e a parede intestinal. E aí você tem aquela incontinência fecal involuntária, que antes a gente chamava de escape fecal. Eu prefiro o nome escape fecal, porque incontinência parece que, não sei, não gosto muito desse nome, mas esse é o nome oficial, tá? Vocês vão ter que utilizar incontinência fecal retentiva, né? Ou incontinência fecal involuntária. Mas o correto é incontinência fecal retentiva, porque acontece por conta daquele fecaloma que tá lá no reto. Muito bem. Vamos passar em frente agora para o diagnóstico diferencial de constipações. Então, quais são os diagnósticos diferenciais da constipação? Da constipação funcional, né? Então, a constipação, ela, via de regra, a gente sempre vai pensar que ela é funcional, né? Na maioria dos casos, tá? Que corresponde a 95% dos pacientes. Mas existem, né, algumas outras situações que podem levar a um quadro de constipação. Por exemplo, eu posso ter uma constipação aguda que não fecha critério de Roma 4 porque não acontece no período de um mês, tá? Mas é uma constipação que acontece logo depois de uma doença infecciosa, porque a criança parou de comer por uma anorexia e aí acaba ficando com problema para evacuar. Geralmente, isso se restabelece, o ritmo intestinal normal se restabelece depois que a criança começa a comer normal de novo, tá? Mas é uma coisa para a gente pensar que é diferente da constipação funcional. Geralmente, quando a constipação ela é um sintoma de uma outra doença orgânica, por exemplo, de uma doença de Hirschsprung, que é o megacolon congênito, você já consegue identificar, essa é uma criança diferente, né? Os sintomas eles vão ficar mais intensos desde uma idade muito precoce. Então, atraso na eliminação de mecônio além de 48 horas, ou
seria um sinal de alarme para a gente pensar em doença de Hirschsprung. Sintomas de constipação que começam no primeiro mês de vida, muito precoce. A gente tem que pensar em alguma outra causa de constipação que não funcional. Presença de sintomas extraintestinais, como vômitos biliosos, preciso pensar numa obstrução intestinal. Febre, não é constipação funcional. Queda do estado geral, alteração nos exames neurológicos e no exame de coluna, por exemplo, um tufo de pelo na região sacral, aquilo pode ser uma espinha bífida, eu posso ter ali algum disrafismo da medula, precisamos investigar isso como uma etiologia da constipação, tá? E aí, então, esses seriam alguns sinais de alarme no início da vida para a gente avaliar. E aí tem alguns diagnósticos diferenciais que a gente tem que considerar, né, que o autor coloca aqui no documento, em relação à constipação. Então, primeiro, pseudoconstipação intestinal. O que é isso? Isso acontece nos bebês que estão recebendo aleitamento materno exclusivo e que passam alguns dias sem evacuar. Mas são crianças que ganham peso bem, têm um desenvolvimento normal, têm mais do que 1 mês de vida. E quando você vai avaliar, se alimentam bem, tá tudo certinho. E essas crianças ficam aí, sei lá, 1 semana sem evacuar. Mas no momento que elas evacuam, elas eliminam fezes macias, sem alteração. Sem nenhum outro comprometimento. Quem fica estressado, na verdade, são os pais, porque a criança consegue evacuar numa boa depois desse tempo prolongado. Isso é pseudoconstipação. Segundo diagnóstico diferencial, disquesia do lactente. O que é isso? É um distúrbio funcional onde o bebezinho faz uma força tremenda para evacuar. Fica fazendo aquela força louca e ele acaba tendo uma incoordenação entre as forças que ele deve fazer, porque ele faz uma contração da musculatura abdominal para eliminar as fezes, só que ao invés de relaxar a musculatura do períneo, ele contrai também. Então fica tudo contraído. A disquesia está exclusivamente associada à força para evacuar, tá? E aí, depois de um tempo, de 10 minutos, essa criança consegue relaxar e solta um pum, ou não solta nada, ou às vezes até mesmo evacua. Isso é disquesia do lactente. Melhora até os 9 meses de vida. Constipação intestinal funcional, né? É o diagnóstico mais frequente. Constipação secundária à lesão anal, como, por exemplo, fissura anal, ânus ectópico anteriorizado, que é um ânus que fica posicionado mais perto do introito vaginal ou da bolsa escrotal, alguma estenose anal, então seriam malformações anais. Constipação intestinal neurogênica, que teria associado a doenças neurológicas, então a doença da medula espinhal, uma mielomeningocele, por exemplo, ou a doença de Hirschsprung. Constipação intestinal secundária a doenças endócrinas e metabólicas. Aqui a gente tem o hipotireoidismo como um grande exemplo. Constipação intestinal induzida por drogas, grande exemplo que a gente tem no hospital, opioides, né? Começou a dar morfina para o paciente, adeus evacuação, né? Nunca mais vai evacuar. Constipação intestinal secundária à alergia à proteína do leite de vaca e doença celíaca, que também pode levar a constipação como manifestação, como sintoma, tá? Então, estes são os principais diagnósticos diferenciais colocados aqui neste documento. Depois, nós vamos para a abordagem diagnóstica, mas antes disso, eu queria avisar que daqui para frente, quem vai acompanhar o restante do nosso conteúdo são os alunos da AFIA Ped Papers, que participam aqui dos nossos cursos. Se você ainda não é nosso aluno, a gente fica por aqui e fica a dica para você participar dos nossos cursos para conseguir acompanhar esse conteúdo todo na íntegra. Tudo bem? Então, me despeço de quem não é nosso aluno, seja nosso aluno em breve, e vamos seguir aqui com a abordagem diagnóstica da constipação.